Em nosso encontro de hoje, vamos continuar explorando o tema dos objetivos, né, que a gente vem trabalhando há algumas semanas já, e que é parte do pilar da disciplina. A figura, né, ilustra aí uma situação que a gente enfrenta muitas vezes na vida, né, de nós chegarmos num lugar onde a gente precisa escolher se nós vamos numa direção ou em outra. Essa é uma característica importante dos objetivos, né? Quando a gente define um objetivo, ele tem que, de alguma forma, representar uma escolha. E essa ideia é retratada por inúmeros pensadores. O sociólogo americano Daniel Bell, por exemplo, diz que se a gente não souber para onde vai, então qualquer caminho nos levará lá. Isto é, se a gente não sabe onde quer chegar, não escolhemos o destino, então qualquer caminho serve. Onde vamos chegar, não sabemos, né? Essa mesma questão também foi abordada pelo Schopenhauer, autor que já citamos várias vezes, que diz que não há vento favorável para quem não sabe para onde está indo. O vento favorável nas coisas acontecerem do jeito que a gente gostaria, só acontece se a gente tiver escolhido para onde que a gente quiser ir. Senão, o vento vai ser mera distração. E numa linguagem talvez mais irônica ou humorística, né, o educador canadense Lawrence Peter diz que se você não sabe para onde está indo, provavelmente acabará em outro lugar. Porque mesmo que você não saiba onde você estiver indo, o mundo continua girando, a vida segue em frente e em algum lugar você vai acabar. Acontece que, com certeza, não vai ser o lugar que você tiver escolhido. E mantendo aí essa linha semi-irônica, temos uma reflexão aqui do Zig Ziglar, que diz que atingir um objetivo que você não tem, isto é, que você não escolheu, é tão difícil quanto voltar de um lugar para onde você nunca foi. É óbvio que não dá para voltar de um lugar que a gente nunca tiver ido, né? Portanto, se você quer atingir algum objetivo, primeiro tem que escolher qual que é. Esse conceito não é novo, né? Temos aqui, por exemplo, uma reflexão do Dostoiévski, né? Escritor russo do século XIX, que diz que quando a gente não tem esse objetivo definido, isso acaba despertando na gente um sentimento de sufoco. Esse sentimento de sufoco acaba acarretando aquilo que modernamente nós chamamos de infelicidade. O escritor e fotógrafo americano Don Herold, né, nos lembra que quando a gente cai nessa situação de não saber o que queremos, né, ainda assim nesse mundo que a gente vive, agitado e que exige da gente participar dessa roda viva, ainda assim a gente vai continuar, nas palavras dele, a se matar para conseguir aquilo que nós não escolhemos. E isso então gera infelicidade. Para sair disso, então, obviamente temos que saber o que queremos. A escritora filósofa russa, conhecida pelo apelido de Ayn Rand, depois que migrou para os Estados Unidos, diz que a felicidade não é o meio para qualquer fim. A gente diz que a felicidade é o fim, é o próprio objetivo, é o próprio propósito. E se você acredita nisso, então, para atingir esse propósito, né, você precisa escolher objetivos.
Esse conceito também é trabalhado pelo Tony Robbins, né? Outro palestrante internacional bem conhecido, que nos lembra que essas escolhas não devem ser apenas as escolhas de curto prazo, né? Muitas pessoas acabam fazendo escolhas, mas se limitam somente àquilo que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, semana que vem, talvez no final do ano, que já está chegando, mas não pensam no longo prazo. E ele nos lembra que decidir comprometer-se com resultados de longo prazo é tão importante quanto qualquer outra decisão que você tomará em toda a sua vida. Isto é, essas escolhas têm que ser avaliadas, né, em relação ao tempo, se elas são ou não de curto, médio, longo prazo, para que a gente possa ter escolhas saudáveis e abrangentes. E ele ainda nos lembra dizendo que o importante não é em que ponto você começa, mas sim as decisões que você toma sobre o lugar a que está determinado a alcançar. Conforme o ponto de partida de cada um, os caminhos serão diferentes, comprimentos diferentes, mas o que é decisivo é a nossa decisão em avançar e estarmos determinados a alcançar esse objetivo. E quando a gente alcança um objetivo, né, isso é chamado de sucesso. O Dale Carnegie, outro autor que já citamos várias vezes, diz que sucesso é conseguir o que você quer. E felicidade é gostar do que você conseguiu. Outra forma de dizer a mesma coisa, né? Se você consegue o que você tiver escolhido, então você terá sucesso e felicidade. E esse é um conceito que vem desde a antiguidade, de forma bastante parecida aí com o que o Dale Carnegie escreveu. O Aristóteles escreveu uns 2.400 anos antes, quando diz que felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Entende-se aí que esse algo é algo que nós escolhemos. Essa questão da escolha, para muitas pessoas, é uma dificuldade. Tanto que o Augusto Cury aqui nos ensina que tem pessoas que são chamados de aventureiros, porque definem objetivos que a maioria das pessoas não escolhe. E ele diz que os aventureiros realizam suas conquistas e os outros simplesmente aplaudem. Mas eles são humanos como todos os demais. Portanto, nos ensina o Cury, saia sempre do lugar comum. Essa possibilidade do que nós estamos chamando aqui de aventureiros está aberta para todo ser humano. O importante aqui é entender que esse processo, né, de escolha de objetivos ousados tem que partir de dentro da gente. Essa frase do Stephen Covey é bem conhecida. Diz que ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança, diz ele, só podem ser abertos de dentro para fora. Nós podemos ler, explicar, estudar, conversar com outras pessoas, inclusive profissionais, mas a decisão de abrir os portões da mudança é algo que tem que ocorrer dentro de cada um de nós. E quando a gente decide tomar esse caminho, né, o William James, os primeiros psicólogos americanos, ainda no final do século XIX, diz que nesse caminho, a nossa atitude no início de uma tarefa difícil é o ponto-chave
para determinar, sermos bem-sucedidos em atingir o resultado que almejamos. Quanto mais ousado, difícil o objetivo, a escolha que a gente fez, portanto, mais importante, né, a gente manter a nossa atitude de compromisso. E é claro, como seres humanos, não somos perfeitos, não basta escolher e se esforçar para chegar lá. Às vezes não dá certo. Mas o escritor paquistanês contemporâneo, Zain Hashmi, nos ensina que as pessoas de sucesso apreciam as jornadas em que embarcam. Isto é, valorizam estar no caminho, independentemente de chegarem ao seu destino ou não. Nós devemos entender aqui, né, que a escolha do objetivo nos leva a um caminho que nos permite, então, usufruir, né, de cada passo, independentemente do sucesso. Talvez o ponto mais extremo, né, dessa questão é outra reflexão aqui do Augusto Cury, que coloca essa questão no ambiente do empreendedor, né, aquela pessoa que procura ser dono do seu próprio nariz no mundo dos negócios. E diz assim: ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Essa reflexão foi escrita pensando em empreendedores, mas de fato aplica a qualquer um de nós que queira alcançar um objetivo que seja do mesmo tipo de desafio do que ser um empreendedor. E o Henry Ford nos ensina que nesse caminho a gente deve sempre pensar no melhor. Diz assim: acredita no melhor, tenha um objetivo para o melhor. Quando a gente escolhe o objetivo, né, nunca escolha um objetivo fraquinho. Né? Diz ele: nunca fique satisfeito com menos que o teu melhor. Dá o teu melhor. E então, no longo prazo, as coisas correrão pelo melhor. É uma receita muito simples. Se ao longo do caminho tudo é melhor, no final certamente estaremos muito melhores. E voltando ao começo da escolha, temos aqui uma reflexão do Rabino Newton Bonder, que contradiz as pessoas que a gente costuma ouvir com certa frequência, que dizem que não tem escolha na vida. Diz ele que não ter escolha também é uma escolha. Né? Quando a gente assume que nós não temos escolha, significa que nós escolhemos não escolher. Ou seja, vamos deixar que os outros escolham pela gente. Portanto, escolhemos. Ou seja, dizer que nós não temos escolha não é verdade, nem sequer nesse caso. Dizer que não temos escolha é simplesmente uma boa desculpa para procurar não se preocupar com essa questão.